Lista 5, exercício 2. Uma espira de cobre circular com uma área de 2 metros quadrados se situa num plano perpendicular ao campo magnético dependente do tempo, apontando para fora da página como mostra a figura. A variação do campo com o tempo é representada no gráfico. Determine o valor e descreva justificando o sentido da corrente em cada instante. Bem, vamos lá. Efeito Faraday. Na verdade, a ideia é, a gente tem uma espira com um campo magnético atravessando perpendicularmente a ela, a espira está no plano da página, como está aqui, e o campo magnético está para fora. O efeito Faraday diz o quê? Se eu tenho fluxo do campo que varia no tempo, esse fluxo do campo magnético que varia no tempo, esse fluxo, esse efeito vai gerar uma força eletromotriz na espira. Essa força eletromotriz é gerada pelo fato de haver uma corrente induzida, e essa corrente induzida gera a força eletromotriz. Certo? Muito bem. Fluxo do campo magnético, a gente sabe que é a soma de B escalar dA, onde dA são as áreas, pequenas áreas infinitesimais da região do campo magnético. Mas esse campo é homogêneo. Ele é campo homogêneo e é paralelo a dA em todos os pontos, porque ele é perpendicular ao plano da página. Dessa forma, o fluxo vai ser simplesmente B vezes A, e a taxa de variação do fluxo com relação ao tempo vai se limitar ao valor de A, que não varia no tempo, vezes dB dt. Então, se a gente analisa dB dt, a gente vai ter diretamente a análise de φ dt, consequentemente, diretamente a φ. Se o dB dt é positivo, o dφ dt é positivo. Se o dP dt é negativo, o dφ dt é negativo. Se o campo aumenta, o fluxo aumenta. Se o campo diminui, o fluxo diminui. E é dessa forma que a gente analisa, através do fluxo. Isso é, no tempo, por exemplo, no tempo entre 0 e 2, a gente vê que o campo vale 5 Tesla o tempo inteiro, entre 0 e 2, consequentemente, o meu dB dt é 0, o meu dφ dt é 0, e por isso a minha φ é 0. Certo? Então a minha φ é 0, e por isso, se a φ é 0, significa que a corrente induzida é 0. Então, a corrente induzida que gera a φ, ela vai ser 0. Isso é, entre 0 e 2 não vai haver efeito Faraday aplicado, porque o campo não varia no tempo. Bom, e entre 2 e 6? Entre 2 e 6 eu tenho uma variação do campo, diminuindo o campo no tempo, entre 5 Tesla e 0. Isso é, o meu dB dt, que é a taxa de variação do campo no tempo, já que é linear, é simplesmente a variação do campo entre 5 e 0, isso é menos 5, certo? Dividido pelo tempo, que isso ocorre entre 2 e 6, isso é 4 segundos. Consequentemente, o meu dB dt é menos 1,5 Tesla por segundo. Ora, então o meu dφ dt, que é a área vezes dB dt, fica menos 2 vezes 1,25, isso é menos 2,5 Tesla metro quadrado por segundo, ou a φ, que é igual a menos isso, significa que a φ é positiva, 2,5 volts. 2,5 volts é o valor da φ induzida por efeito Faraday. A corrente, pela lei de Ohm, fica φ sobre R, isso é 2,5 sobre R. Há um erro no problema, que o problema não nos dá qual é a resistência da espira. Então, dessa forma, a gente vai deixar indicada a corrente induzida como 2,5 sobre R. E o sentido da corrente? Bom, o sentido da corrente, a gente sabe que o fluxo está diminuindo. Se o fluxo está diminuindo, significa que a corrente induzida vai gerar um campo no mesmo sentido que o campo externo. Por que isso? Porque o efeito Faraday é um efeito de lei de inércia. Isso, ele não quer que... ele faz um esforço, vamos dizer assim, para que o campo não varie. Se o campo está diminuindo, o que ele tem que fazer para o campo não variar? Ou pelo menos tentar fazer? Gerar um campo no mesmo sentido, somando ao campo externo. É claro que ele não consegue. Se ele conseguisse que o campo não variasse, não haveria o efeito Faraday. Então, ele gera um campo, somando ao campo externo, tentando fazer com que esse fluxo não varie. Bom, qual é a corrente que gera esse campo? Qual é o sentido da corrente que gera um campo
para cima. O sentido da corrente é o sentido anti-horário. É desse jeito aqui. Então essa corrente gera o campo. Olhando no perfil do desenho, seria a corrente no sentido anti-horário, gerando um campo para fora do papel. Certo? Entre 2 e 6. Bem, e entre 6 e 8? Entre 6 e 8 agora o campo aumenta. Ele vai de 0 a 10, entre 6 e 8 em 2 segundos. Consequentemente, o meu dB/dt é mais 10, porque ele está aumentando, sobre 2, isso significa 5 Tesla por segundo. Então, o meu dφ/dt vai ser 2 vezes 5, isso é 10 Tesla metro quadrado por segundo. E a minha FEM, que é menos dφ/dt, ela é negativa, menos 10 volts. Certo? Por quê? Porque ele gera uma FEM no sentido contrário à variação do fluxo. Se o fluxo está aumentando, ele vai gerar uma FEM negativa. Se o fluxo está diminuindo, ele vai gerar uma FEM positiva a favor do fluxo. Certo? Muito bem, novamente a minha corrente induzida, a FEM sobre R, isso é 10 sobre R. Basta ter o valor da resistência que a gente vai ter o valor da corrente. Bem, mas agora o fluxo está aumentando. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai tentar fazer com que o campo não varie. Se o campo está aumentando, ele vai gerar um campo induzido no sentido contrário ao campo externo. Ora, e sendo assim, a corrente que gera esse campo vai estar no sentido horário. Olhando na figura do desenho, a gente vai ter a corrente no sentido horário, isso é gerando um campo para dentro do papel. Se quando o campo está aumentando, consequentemente o meu fluxo está aumentando. Certo? Agora só falta entre 8 e 10. Para ter entre 8 e 10, novamente o campo fica constante nesse período. Constante significa que a taxa de variação é zero, e a taxa de variação do fluxo é zero, consequentemente a minha FEM é zero, consequentemente minha corrente induzida é zero. Isso é, não há corrente induzida entre 8 e 10 segundos. É isso.